Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói, hoje sobre o povo escolhido. Um judeu está a rezar e a sua oração é a seguinte: Senhor, somos o teu povo escolhido e por causa disso temos enfrentado perseguições, massacres, extermínio. Senhor, podes escolher outro povo agora? Uma versão desta piada aparece no filme Um Violino no Telhado, baseado na obra do grande escritor judeu Sholom Aleichem. Uma das operações humorísticas mais produtivas é virar uma coisa de pernas para o ar. Esta piada inverte um queixume nosso conhecido. Transforma a pergunta Senhor, por que me abandonaste? Em Senhor, por que não me abandonas? É interessante que o resultado de inverter um lamento desesperado seja um lamento ainda mais desesperado. Acaba de ser publicado em Portugal o livro Os Judeus e a Comédia, uma história muito séria, de Jeremy Dauber. O livro abre com uma informação que os leitores do século XXI talvez estranhem. Diz ele, durante a maior parte da sua história, os judeus não eram propriamente vistos como tendo um grande sentido de humor. A sensação que temos é não só a de que há uma afinidade antiga entre o judaísmo e o humor, mas também a de que esse humor tem características específicas. No entanto, Dauber tem razão. No século XIX, tanto o francês Ernest Renan como o escocês Thomas Carlyle afirmaram, famosamente, que os judeus eram um povo desprovido de humor. Em 1893, Hermann Adler, o líder espiritual da comunidade judaica no Império Britânico, publicou o ensaio Jewish Wit and Humor, o espírito e o humor judaicos, provavelmente para se defender dessa acusação. Mas em 1812, um homem chamado Lippmann Moses Büchenthal tinha publicado na Alemanha um livro chamado Coleção de Ideias Espirituosas de Judeus como contributo para a caracterização da nação judaica. No prefácio, Büchenthal escreve: as piadas e a sagacidade espirituosa são há muito reconhecidas como atributos do povo de Israel. Que os judeus sejam, de um modo geral, tão engraçados como são, deve-se aos séculos de opressão que sofreram. A necessidade e a fraqueza, como o sexo feminino demonstra, deram origem à astúcia. E a astúcia é a mãe do espírito, pois é mais comum entre os judeus oprimidos e pobres do campo do que entre os ricos e abastados. Esta ideia, segundo a qual o humor judeu nasce do sofrimento, também nos é familiar. Jeremy Dauber, no entanto, detecta 7 correntes ou traços distintivos presentes no humor judaico. Um é, de facto, a resposta às perseguições e ao antissemitismo. Mas há outras, por vezes contraditórias, o que é natural no humor. Por exemplo, Dauber diz que uma das características do humor judaico é o facto de ser literário, espirituoso, cheio de referências intelectuais. Por outro lado, diz que é também vulgar, brejeiro e obcecado pelo corpo. O capítulo dedicado a este traço começa com a seguinte frase: ok, já chega de coisas inteligentes, vamos falar sobre peidos. Dauber diz que tradicionalmente se considera que a grande fonte do humor judaico é bíblica e encontra-se no livro de Esther. É um livro que parece um episódio do Roadrunner, a série de animação protagonizada pelas personagens conhecidas em Portugal com o nome de Papa Léguas e Coiote. Nos desenhos animados, o Papa Léguas salva-se sempre, graças à sua astúcia, à burrice do adversário, mas também a uma sorte tão extraordinária que se diria estar a ser concebida por um deus gozão. Parece ser esse o deus do livro de Esther, que conta a seguinte história. Por uma razão que agora não interessa, o rei Assuero resolveu mudar de rainha. Para isso, abriu uma espécie de concurso público em que as candidatas deviam comparecer no palácio para que ele escolhesse a que mais lhe agradasse. Esther, uma linda jovem judia, que tinha sido criada pelo seu primo Mardoqueu, foi a eleita, escondendo, por recomendação do primo, o facto de pertencer ao povo judeu. Mardoqueu era funcionário do Palácio Real e um dia, tendo descoberto um plano para matar o rei, avisa Esther, que por sua vez comunica ao marido que corre perigo. Os dois assassinos são enforcados e o rei fica muito grato a Mardoqueu. Sucede que Amã, um homem tão poderoso que ocupa uma posição hierárquica superior à dos ministros, ele é o número 2, logo a seguir ao rei, odeia Mardoqueu, que não fleta o joelho na sua presença. E essa recusa em ser reverente enfurece Amã, que decide convencer o rei a matar todos os judeus. É publicado um decreto ordenando o extermínio dos judeus e Amã manda construir uma forca de 25 metros, especificamente para enforcar Mardoqueu. Nessa noite, no entanto, o rei tem dificuldade em dormir e recorda o episódio em que Mardoqueu o salvou. Verificando que não chegou a recompensá-lo devidamente, no dia seguinte pergunta a Amã como é que, na opinião dele, se deve tratar um homem que o rei quer honrar. Pensando que as honras são para si mesmo, Amã desenha um extravagante plano de ricas homenagens.
Quando percebe que é Mardoqueu que o rei quer honrar, Amã enfurece-se mais ainda. Entretanto, Esther vai à presença do rei e desmaia. Conduído com a sua fragilidade, o rei promete satisfazer qualquer desejo que ela tenha. Esther revela então que é judia e que o seu desejo é salvar a vida do seu povo. Amã percebe que tem a vida em risco e implora à rainha para que o salve. Mas ao que parece implorou com tal intensidade que talvez se tenha aproximado demasiadamente da rainha. O rei interpretou mal a cena e decidiu matá-lo imediatamente. No palácio, alguém se lembra de que Amã tem em sua casa uma útil forca de 25 metros e é precisamente nela que ele é enforcado. Depois sai um novo decreto real que não só revoga o plano anterior, como dá aos judeus o direito de matarem todos os que os quisessem atacar. Tanto a ideia de disfarce, uma vez que Esther começa por não revelar quem é, como os enganos, as honras que vão inadvertidamente parar ao inimigo, a forca que acaba por matar quem a construiu, tudo isso são características típicas das histórias cómicas, além do final feliz, evidentemente. Mas é possível que o traço principal do humor judaico seja menos festivo e, digamos, mais negro. Mais parecido com o da primeira história deste episódio. O psicanalista Martin Grotian diz o seguinte: a agressão voltada contra o próprio parece ser o traço essencial da verdadeira piada judaica. É como se o judeu dissesse aos seus inimigos: não precisam de nos atacar, nós sabemos fazê-lo e melhor do que vocês. Jeremy Dauber conta que, após o caso dos cartoons dinamarqueses discutido no episódio anterior deste podcast, depois disso, um jornal iraniano propôs um concurso para o melhor cartoon antissemita. E nessa altura, o ilustrador israelita Amitai Sandi anunciou outra competição apenas para judeus, dizendo: vamos mostrar ao mundo que conseguimos fazer os melhores, mais acutilantes e mais ofensivos cartoons antissemitas já publicados. Nenhum iraniano nos vai superar no nosso próprio território. Mais sobre isto daqui a pouco. Agora vou falar com o artista visual Daniel Blau-Fuchs, que está aqui connosco em flagrante desrespeito pelas ordens de Dom Manuel I. Daniel, muito obrigado por teres aceitado o convite para cá vir. Obrigado eu. Quão decisivo na identidade judaica é a ideia de sentido de humor? E até que ponto é que a índole, digamos, a índole judaica se revela nas milhares de piadas judaicas? Eu penso que se revela muito. Eu acho que o humor é uma parte essencial da cultura judaica. Se isso foi historicamente ou não, é de facto uma questão, mas nos últimos 100 anos e talvez também a ligação com os Estados Unidos, né, da comunidade judaica, principalmente em Nova Iorque, mas também Hollywood, obviamente, criou-se uma espécie de humor que se torna universal. Quer dizer, pelo menos nas televisões ocidentais, principalmente, não é? Exato. E portanto, eu conheço inúmeras piadas judaicas, portanto penso mesmo que faz parte dessa cultura, mas tem a ver com, para mim, necessariamente com a opressão ao povo judaico. Saber rir-se sobre si próprio é uma parte essencial da cultura judaica. Não é? Fazer da tragédia comédia. Exato. Essa estratégia, que é uma estratégia defensiva, mas é também uma estratégia de ataque. Por exemplo, um dia, quando a Gestapo está prestes a executar um grupo de judeus, o comandante nazi aproxima-se de um deles e diz: tu pareces quase ariano, por isso eu vou dar-te uma oportunidade. Eu tenho um olho de vidro, mas está tão bem feito que quase não se nota. Se adivinhares qual é, poupa a tua vida. E o judeu diz imediatamente: é o esquerdo. E o nazi fica espantadíssimo e diz: pá, incrível, como é que sabias? E o judeu diz: é porque parece mesmo humano. Nesse momento, uma pessoa que está a ser desumanizada, que está a ser tratada como se não fosse um ser humano, recorda, por via de um dito, digamos, espirituoso, que entre os dois, aquele que não é humano é o outro. Aquele livro de que eu falei na primeira parte identifica alguns traços do humor judeu. Eu depois mais à frente queria lhe perguntar sobre se... A minha teoria é a seguinte: as piadas judaicas podiam ser piadas... dizem-me também a mim que não sou judeu, dizem-me qualquer coisa, também me retratam a mim. Sim. E que a palavra judeu está lá no seguinte sentido:
ser humano cuja experiência humana é intensificada. Há aquela metáfora do... Já vou deixar falar, Daniel, prometo. O Woody Allen uma vez disse que achava que a melhor metáfora para a vida era a do campo de concentração. É um campo de concentração em que desta vez, nesse caso, metaforicamente, estamos todos. E por isso a ideia de judeu como ser humano, como aqueles bolos que têm um intensificador de sabor. E os judeus têm um intensificador de humanidade, no sentido em que para eles tem o mesmo absurdo da existência, apresenta-lhes a eles como a nós, como aos outros, mas eles têm ainda aquelas outras camadas terríveis de perseguição, discriminação, tentativa de extermínio. Não, mas eu acho que é isso, é que o humor judaico tem camadas, a palavra-chave é camadas, tem sempre um lado filosófico que retrata a natureza humana, portanto não são piadas, e não desfazendo outros humores obviamente, mas não são piadas sem uma razão para além da própria piada. Isso são as boas, o que nós chamamos boas piadas judaicas, e fazem-nos pensar. Aliás, posso aproveitar para contar uma piada que ouvi há relativamente pouco tempo e que, na verdade, eu neste momento considero das melhores piadas judaicas de sempre, que é um sobrevivente de Auschwitz morre, chega ao céu, encontra Deus e Deus pergunta: tens alguma coisa para dizer? E o sobrevivente diz que gostava de contar uma piada sobre Auschwitz. E o judeu conta uma piada sobre Auschwitz e Deus diz: não achei muita graça. E o sobrevivente diz, fica melhor em inglês, mas vou tentar em português. O sobrevivente diz: pois, penso que devias ter lá estado. Exato. I guess you had to be there. You had to be there, que tem imensas camadas, não é? Sim, Porque sim. se Deus estava lá, porque é que aquilo aconteceu? E se Deus não estava lá? Claro. Sim, não sim. há Deus, na realidade. Sim, é isso. Há um duplo sentido Há um na duplo frase, sentido e há uma you profundidade. had to be there. Sim, sim, sim. Não é? E de facto Deus não estava lá, senão aquilo não poderia ter acontecido. E portanto esse lado mais profundo, eu acho que é esse lado que identifica, e não quer dizer que não haja outras piadas noutras culturas também com esse lado, mas são mais raras. Eu penso que praticamente todas as piadas judaicas têm essa intensidade filosófica profunda. Sim. E é isso que a história é interessante. Mesmo o Woody Allen não é um palhaço no sentido, e eu adoro palhaços e não estou a falar mal dos palhaços, mas não é uma coisa que só nos rimos, mas deixa sempre um gostinho ou uma coisa amarga na boca, porque de facto aquilo tem, não é? Quando há aquela frase que eu adoro do Woody Allen, quando eles, que é de um livro, portanto não é, ele diz que ele escreve, gostava muito de ser lembrado por todos e viver na memória de toda a gente após a minha morte, mas preferia continuar a viver no meu apartamento. Não é? Tem imensa piada, mas também é trágico, não é? Porque todos, sim. Lamento dizer, mas todos vamos morrer. Lamento informar-vos. Portanto, eu acho que é muito isso, e isso tem uma ligação forte com... Eu não sei muito sobre o lado religioso, sobre a Torá, mas sei alguma coisa sobre a Cabala, tem muito a ver com a própria Cabala. E penso que a própria Torá e a própria Cabala já têm humor, de certa forma. Portanto, a gênese está aí. A propósito da informação que ainda há pouco deu e que eu agradeço, segundo a qual vamos todos morrer, a ideia, acha que a ideia de vida depois da morte não ser central na fé judaica é um estímulo para, é uma das razões para, digamos, a incidência... Contamos piadas do enquanto estamos vivos. Sim. Eu acho que vamos todos viver para o apartamento do Woody Allen, depois morrermos, na realidade. Não sei, mas talvez, sim. Quer dizer, não há esta ideia católica que vivemos, que devemos fazer agora o bem para depois termos uma vida posterior, uma recompensa, não é? Não há de tudo isso. Portanto, estamos aqui para aproveitar o que é isto, que é a vida. E nesse sentido, contar piadas é uma parte da vida, sem qualquer dúvida. Ou devia ser. Rir, que a vida é uma desgraça. Quer dizer, não é preciso estar em Auschwitz para a vida ser uma desgraça. Todos nós sabemos isso, não é? Exato. E portanto é melhorar a vida, seja um copo de vinho, seja uma graçola, mas se é uma graçola, então que pelo menos seja uma graçola inteligente. Eu há pouco dizia-lhe que estava interessado no exercício de
substituir judeu por mim, ou de substituir humor judeu por humor em geral. Houve uma pessoa que fez um exercício parecido, é um senhor chamado Avner Ziv, que estuda estas questões, e ele pegou no seguinte, deixa-me começar por contar a anedota, diz assim: 3 judeus são condenados à morte, são colocados em frente de um pelotão de fuzilamento, o oficial dirige-se ao primeiro e diz: quer uma venda? E ele diz: sim, senhor. O segundo: quer uma venda? Sim, senhor. E o terceiro diz assim: não, eu não quero nada seu. E o segundo vira-se para o terceiro e diz assim: não arranjes problemas agora. Ele pegou nesta piada em França, e em vez de 3 judeus disse 3 franceses. E então depois reuniu um grupo de pessoas numa sala e deu-lhes a piada com a versão judaica, e reuniu outro grupo de pessoas numa sala e deu-lhes a piada com a versão francesa. E as pessoas deram uma nota de 0 a 10 sobre a piada da anedota. As pessoas da sala que tiveram acesso à anedota que diz 3 judeus acharam a piada mais engraçada do que com 3 franceses. E depois ele fez outro exercício curioso, que é, fez o mesmo em Israel. E em Israel, a mesma coisa, 3 judeus e 3 israelitas. E as pessoas disseram: não, é mais engraçado com 3 judeus. 3 judeus é diferente de israelitas. Absolutamente. A palavra judeu carrega um peso que tem a ver com aquela, digamos, aquilo que eu estava a tentar definir canhestramente como uma experiência humana, digamos, ainda pior do que a dos gentios, e isso é decisivo para... Sim, e tem a ver com a errância, mas aquilo que, dessa ideia do israelita com o concurso de piadas antissemitas, também tem a ver com isto de certa forma. Isto é, os judeus contam as suas próprias piadas, mas se os judeus não fizessem isso, todos os outros povos já teriam contado piadas sobre judeus, porque os judeus até há bem pouco tempo, como nós sabemos, eram os de fora. Sim, claro. Hoje em dia isso passou, enfim, infelizmente, para outras minorias, digamos, mas o judeu era o estranho. Exato. Não é? Portanto, as piadas existiriam de uma forma ou de outra. E os nazis tinham montes de piadas sobre os judeus. Portanto, mesmo na construção da piada judaica sobre os próprios judeus, é uma tentativa também de defesa e ter melhores piadas. Exato. Não é? Portanto, sim, funciona muito melhor, porque o judeu, por muito definido que seja o judeu, continua muito indefinido. Porque é digamos que é uma entidade que está dentro dos países. Exato. E pertence a eles, é importante dizer isto, não é? Isso é a tragédia na Alemanha, é que os judeus, tal como a minha família, estavam muito assimilados, tinham combatido pela Alemanha na Primeira Guerra, ganho medalhas inclusive, mas não deixam de ter um crime que é não festejar o Natal. E portanto é fácil fazer piadas sobre eles, portanto andamos para a frente. Já não funciona se falarmos em francês ou israelitas. Exato. Porque os israelitas, a mal ou bem, e enfim, agora este é um tema que não vamos entrar por aí porque senão não saímos daqui, mas os israelitas, tal como os franceses, têm um porto seguro, coisa que os judeus não têm, os judeus da diáspora, não é? E essa falta de uma casa segura que leva, enfim, à construção do Estado de Israel transporta um exílio permanente, não é? Uma fuga. Quer dizer, não quer dizer que não fiquem 100 anos num sítio, mas infelizmente a história é que depois, ao fim desses 100 anos, esse sítio deixa de ser seguro e, portanto, tem que partir para o outro lado. Vamos a esse ponto, exatamente, que é a ideia do judeu enquanto estrangeiro, mesmo quando está integrado neste sentido, que é, ele mantém um pé no judaísmo, na cultura judaica, e tem outro pé na sociedade na qual existe. Isso é excelente, do ponto de vista humorístico, porque ele consegue olhar para a cultura judaica com os olhos do estranho, e depois consegue olhar para a cultura da sociedade em que está com os olhos da cultura judaica. Há outra dualidade curiosa que também pode explicar, digamos, a intensidade, a relação íntima do povo judeu com as piadas, que é uma espécie de inclinação para a humilhação masoquista quase, e a ideia de superioridade do povo escolhido. Há uma anedota que se calhar retrata isso bem, que é aquela anedota em que
está um judeu rico, entra na sinagoga e começa a rezar dizendo: Senhor, eu nada sou ao pé de ti, tu és grande e eu nada sou. Chega outro judeu rico e começa a dizer a mesma coisa: eu sou nada, Senhor. E nisto chega um judeu pobre e diz o mesmo, diz: Senhor, eu nada sou. E os dois ricos dizem assim: olha quem é que também está com a mania que não é nada. Há aí uma dualidade que também me parece que explica uma parte do fenómeno. Sim, e também porque, visto de fora, os judeus são uma unidade. Mas isso, já há um ditado judaico que diz: 2 judeus, 3 sinagogas. Exato. Porque não há essa unidade. Sim. Porque não há essa ideia, não há essa coisa do lobby, não sei o quê. Quer dizer, presume logo uma cooperação entre todos os judeus que não existe todo. Antes pelo contrário. Uhum. Mas isso favorece os dois lados. Favorece o lado que olha de fora e favorece o lado que olha de dentro e olha para o seu lado e faz piadas sobre si próprio. Não é? Uhum. Também há uma piada que eu gosto, que é 2 judeus que vão pela rua e à porta de uma igreja vem um cartaz a dizer: venha converter-se ao catolicismo, damos-lhe 100 euros. E um deles diz: vou fazer isto. E o outro diz: mas estás louco, Shlomo? Para que é que vais fazer isto? Preciso de dinheiro, vou fazer isto. E ele entra na igreja e o outro fica à espera. E ao fim de meia hora lá sai o Shlomo, bem vestido e não sei o quê. E o outro olha para ele: e então, pelo menos deram-te o dinheiro? E o Shlomo diz: vocês judeus... Só pensam nisso, pá. Portanto, é um auto, não é? Lá está, um autoflagelar constante, mas que também cria essa unidade que não é real. Aliás, vê-se com esta história de Israel-Palestina, a divisão que existe entre os judeus em todo o mundo nesta questão, não é? Portanto, não há unidade. O povo judaico não é um povo unido como qualquer outro povo, não são. Cada um tem uma opinião, não é? Cada pessoa tem uma opinião. Sim. Infelizmente que é assim. Exato. Agora, depois há raízes, já há coisas comuns que nos unem, e uma delas é de facto o humor. Uma delas é, sem qualquer dúvida, o humor. Eu nunca encontrei, e posso estar enganado, mas nunca encontrei um judeu que não tivesse humor. De facto. Uhum. Pode ser a pior pessoa do mundo. Não é? O ter humor não quer dizer que não o salva, não é? Pode ser a pior pessoa do mundo, mas que não tivesse humor e perante uma andota não risse, nunca conheci nenhum. O livro de que eu falava na primeira parte fala justamente sobre isso, sobre, por exemplo, os judeus da Europa de Leste e do seu temperamento depois de todo aquele sofrimento. Vários desses migraram para os Estados Unidos. Diz também que, por exemplo, uma das questões que se coloca é se os judeus que estão agora em Israel perder o humor. Exato, se mantém, tendo em conta que estão no... Mas assim, eu não quero muito falar agora sobre isso, mas eu tive só uma única vez em Israel quando tinha 17 anos, portanto há 2 anos, não estou a brincar, já foi há alguns anos, e eu não sei até que ponto Israel é de facto um Estado culturalmente judaico. Tenho grandes dúvidas sobre isso, porque a mistura é tão grande já, mesmo com os judeus que foram obrigados a sair dos países do Médio Oriente, do Irão, do Iraque, etc., depois da independência de Israel, que eu não sei se o que nós aplicamos à cultura judaica se aplica de facto a Israel. Porque a cultura judaica tem muito a ver com o exílio, tem muito a ver com a Europa e agora com os Estados Unidos, mas que é um humor que foi levado pelos europeus para os Estados Unidos. E portanto não sei se aplica a Israel. Mas também não sei dizer o contrário. Eu só fui esta vez, portanto não tenho essa experiência. Mas também a cultura da maioria é sempre diferente do que a cultura da minoria. Não é? Portanto, as piadas judaicas têm muito a ver com a minoria. Exato. Que os judeus são e foram sempre na Europa, nomeadamente. Há um documentário, eu acho que se chama The Last Laugh. É muito interessante. É sobre... Eles acompanham duas coisas em paralelo. Humor de humoristas judeus norte-americanos, especificamente sobre o Holocausto, ao mesmo tempo que acompanham a vida de uma senhora, já de certa idade, sobrevivente dos campos de concentração. A certa altura acontece o seguinte: eles põem a senhora a ver na televisão a Sarah Silverman a dizer o seguinte. Ela disse: eu no outro dia a minha sobrinha estava a fazer um trabalho sobre o Holocausto
e telefonou-me e disse: tia, sabes que eles mataram 60 milhões de judeus? E eu disse: calma, foram 6 milhões, 60 milhões seria imperdoável. E a senhora, a sobrevivente, olha chocada para os autores do documentário, para as pessoas que estão a fazer aquilo com ela, e diz: e 6 milhões não é? A questão é, essa é a piada. É óbvio que 6 milhões é imperdoável. Essa ideia de horror absoluto, digamos, do olhar humorístico a pousar numa coisa como o Holocausto. O filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni, o líder da comunidade judaica nos Estados Unidos adorou. O Mel Brooks detestou, diz que é obsceno. Eu estava a pensar no Sim, filme. sim. Eu não gostei. Uhum. E depois li que vários sobreviventes do Holocausto em Israel tinham adorado o filme. Beijo. Portanto, eu que não tive, não é? Uhum. Felizmente, nada dessa experiência, não gostei, de facto, achei falta de gosto na altura. Sim. E eles adoraram. Portanto, o humor também é uma coisa muito relativa, muito Sem relativa. dúvida. Portanto, pode. E por isso é que o humor tem que ser uma coisa absolutamente liberta de tudo, de qualquer coisa, porque de facto. E temos que perceber, quando nós não achamos piada a uma coisa, não quer dizer que outras pessoas não achem. Uhum. E se o humor for inteligente, sabe exatamente onde se colocar. E isso é que é importante. Tal como. E talvez o problema do Roberto Benigni fosse apenas ele não ser judeu. Uhum. Porque uma piada judaica contada por um judeu é diferente de uma piada judaica contada por um não judeu. Certo. Como uma piada, enfim, que envolva outras minorias, é diferente por quem é que ela é contada. Ela pode ser extremamente ofensiva, contada pelo Trump, e a mesma piada pode não ser ofensiva se for contada por um membro de um imigrante ou qualquer coisa, e pode ser exatamente a mesma piada. Também tem a ver com a intuação, onde é que pomos o ponto forte Sim. da piada. Às vezes o humor não precisa estar envolvido. A própria representação do Holocausto, se for feita, digamos, com uma inclinação para um sentimentalismo que é à sua maneira também obsceno, ou por exemplo, com uma tentativa de encontrar uma beleza plástica. Isso também é problemático. O seu livro Terezín, como o próprio nome indica, de fotografias sobre o campo de concentração de Terezín, que tipo de problemas é que lhe colocou quando estava a fotografar? Logo à partida, que eu nunca quis ir a um campo de concentração, e fui lá parar, na verdade, por acaso, por causa de um livro de um autor alemão, que é o Sebald, que é um dos autores meus de coração, e fiz a tese sobre ele, etc. E ele levou-me lá, e a partir daí foi a descoberta que existe um filme de propaganda feito pelos nazis a dizer, no fundo, a mensagem é que um campo de concentração é um sítio ótimo para se estar. Os alemães também têm piada. E foi o filme que me interessou e fiz a partir daí. Mas não me coloca muitas questões, porque eu acho que, quer dizer, eu penso que este lado da memória é importante, e é importante contarmos esta história. O humor também entra, de certa forma, para desdramatizar algo que em teoria não pode ser desdramatizado. Mas nós temos que começar por algum lado, não é? Os meus problemas foi mais na questão de que, lá está, não quero demasiado drama, não quero... isto não é um livro sobre as vítimas, é um livro sobre como estas coisas podem acontecer na história. Não é? Portanto, não é para vitimizar, não vou salvar ninguém, não... É mais uma chamada de atenção. Porque o que eu acho, quando nós trabalhamos sobre estas coisas, ou pelo menos no meu caso, a história não se repete. Eu não acredito que a história se repita. O que eu acredito é que os mecanismos para as direitas, as extremas direitas e os fascismos chegarem ao poder são exatamente os mesmos agora como eram no tempo do Hitler e do Mussolini. Portanto, há paralelos com o Trump, com o Bolsonaro, com outros. E, portanto, interessa trabalhar exatamente sobre isso para estarmos mais, enfim, também é um pouco romantizada esta ideia, obviamente, mas estamos um pouco mais preparados para estes mecanismos quando eles voltam a ser atentos quando os sinais aparecem. Sim, e os sinais, nós todos já nos apercebemos que os sinais estão cá, não é? E voltando mais ou menos ao tema, houve alguém que não sei quem, que uma vez descreveu os judeus na Europa como os canários nas minas, não é? Que são os que avisam quando vem um tremor de terra e vêm problemas, não é? E é óbvio que
nós percebemos que todas as comunidades judaicas na Europa estão super preocupadas. Super preocupadas, porque os casos de antissemitismo têm aumentado e não sei o quê. E, portanto, não é um medo apenas do que é que pode acontecer aos judeus, é um medo o que vai acontecer, de facto, na Europa nos próximos anos. Daí que isto seja... Mas pronto, mas teremos sempre o humor. Enquanto o barco vai ao fundo. Exatamente, é isso mesmo. Daniel Blofux, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu. Por teres vindo. O que é que eu estava a dizer? Já não sei. Já não me lembro. Agradeço. Obrigado. Obrigado, eu. Foi o 4º episódio da 2ª temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou falar do maior humorista português. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.